Queridos, vou deixar para o pastor Abelardo falar os avisos da semana, mas eu quero adiantar. Terça-feira que vem, nosso culto de oração, eu quero convidar você, nós vamos ter aqui a presença do pastor da Assembleia de Deus de Belém, pastor Estevão, que ele é promotor de justiça, tio do nosso amigo Júnior ali. Ele ligou para mim e nós acertamos, terça-feira vai estar aqui ele, pastor da Assembleia de Deus, tá? do ministério lá de Belém, onde surgiu, né, a Assembleia de Deus no Brasil, nasceu lá em Belém, tá bom? Então você não pode faltar, tá bom, queridos? Aproveita e convida amigos para participar deste culto terça-feira, tá certo? A partir de agora eu vou estar fazendo... Cadê a Gabi? Cadê a Gabriela? Sumiu? Tá. Vou deixar que o pastor Belardo dê o resto dos avisos da semana. Eu queria que você gravasse agora. Esqueceu, né? Vou fazer uma pequena gravação aqui que eu vou estar colocando nas minhas redes sociais sobre domingo que vem, né? O dia da eleição. Tá? Se você achar legal, você pode ir colocar na rede social e compartilhar, curtir, tá bom? Só diz aí quando estiver pronto. Aproveitar aqui o momento. Domingo é a eleição, né? Olá, minha gente, tudo bom? Eu queria deixar um recado aqui com vocês sobre nosso processo eleitoral. Nós estaremos domingo exercendo o nosso direito de cidadão. A gente nós estaremos votando para prefeito e para vereador. Queridos, eu queria que você separasse alguns princípios cristãos, princípios judaicos, para que você colocasse na balança e você analisasse o candidato que você vai votar, tá? E eu elaborei aqui 6 princípios fundamentais que você não pode esquecer no dia da votação. O primeiro deles é a ideologia de gênero. Nós, igreja evangélica, nós abominamos essa ideologia de gênero, porque nós entendemos pela palavra de Deus que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, menino nasce menino e menina nasce menino. Outro assunto que você também pode pesar com o seu candidato é se ele defende ou não a legalização do aborto. Nós somos totalmente contrários à legalização do aborto em qualquer hipótese, tá? A legalização das drogas, tenham muito cuidado também com isso. Nós estamos vendo aí que essa eleição nos Estados Unidos também foi eleição para a liberação da droga, e muitos estados americanos votaram a favor da liberação das drogas. Nós aqui no Brasil, nós somos contra, nós da Igreja Evangélica, nós somos contra isso. Outro princípio é a destruição dos valores da família. Nós não podemos suportar, né, o que o comunismo e o socialismo têm feito com o nosso país, querendo destruir a família. Aí entra, né, em voga o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Nós não aceitamos isso, sabe por quê? Porque Deus não aceita isso. Doutrinação da escola, isso eu posso falar com propriedade, porque eu fui diretor de escola há muitos anos, né? E, queridos, isso é simplesmente terrível. A escola que funciona, sabe qual é? A escola sem partido. Não existe essa história de professor estar doutrinando os nossos filhos. Quem doutrina nossos filhos somos nós, pais. Então, nós somos contra a doutrinação nas escolas. E, por último, está na moda hoje a cristofobia, ofensas religiosas. Também nós não aceitamos isso. Então, esses são alguns princípios que você deve pensar e levar no dia da votação, no próximo domingo. Escolha bem. Nós aqui não dirigimos, levantamos bandeira de candidato, levantamos bandeira de princípios. Se o candidato que você vai votar domingo foge esses princípios, fuja também dele, e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, que a gente tenha uma boa eleição no domingo e que vença aquele que tenha os princípios cristãos em nome de Jesus Cristo. Pastor Belardo. Tá, se ficou bom, vou jogar nas minhas redes sociais, você compartilha, curte, tá bom? Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para as suas vidas. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Estou com um pouco de sede.
Minha oferta eu faço depois, eu não vou descer agora para não atrapalhar a gravação. Dizer que estou muito feliz, tá? Desde que esse templo começou a ser construído, né, com o esforço de muitos que aqui estão, de todos, direta e indiretamente, né, porque às vezes a gente põe a mão na obra, mas por trás tem alguém que dá o suporte, dá o apoio. Essa oferta que vocês estão dando aqui na casa de Deus, pode ter certeza que ela está sendo revertida para essa estrutura, que ela está apenas começando. Nós vamos deixar esse prédio aqui, vamos deixar esse templo muito confortável, muito bacana, com departamentos. Ele tem espaço, né, que nos permite ter um departamento para crianças, tem um espaço que nos permite ter uma cozinha grande, porque aqui já foi um restaurante, então essa cozinha a gente manteve. Nós vamos manter ali para que nós façamos o café da manhã sem ter que usar aqui essa parte de onde a membresia fica, né, e de onde nós ministramos a palavra. Tem departamento dos pastores, uma sala pastoral onde nós vamos poder ter liberdade, ter privacidade, para poder conversarmos com vocês. E se algum de vocês precisar, a gente vai estar à disposição, né? Vamos ter um local específico para guardar instrumentos, né? Os instrumentos da igreja, os equipamentos da igreja, que são equipamentos importantes e caros, né? Eles serão bem alocados, serão bem guardados, e tudo isso está sendo feito com minúcias. Nós estamos tendo um cuidado todo especial, né? Os ar-condicionados, nós tivemos uma logística muito grande para colocar esses ar-condicionados aqui. Se vocês não sabem, mas as máquinas desses ar-condicionados, elas pesam em média 80 quilos, e elas estão soldadas lá em cima, com segurança, e isso tudo com base técnica. Nós trouxemos técnicos, engenheiros, nós temos um projeto, nada que está sendo feito, né, às escuras. Nós estamos trazendo pessoas capacitadas, gabaritadas, que assinam um projeto, que assinam responsabilidades, porque nós não fazemos nada, porque nós pensamos na segurança de vocês, tá? Pensamos em tudo. E nós estamos sabendo que, quando vocês ofertam, são vocês que são os mantenedores, né? Quem mantém essa obra, claro, é Jesus Cristo, eu não posso deixar de falar isso. Mas depois é vocês quem nos ajuda. Nós fizemos um bazar agora ontem e foi muito bacana, tá? Estamos fazendo aí temos alguns projetos aí para serem implementados, e logo vai estar nas redes sociais. Eu queria que cada um de vocês, eu pediria a cada um de vocês que se engajasse nas nossas redes sociais, estivessem muito atentos às nossas programações. Temos passeios, fizemos um passeio maravilhoso agora há poucos dias, né, onde a igreja esteve reunida numa praia maravilhosa, numa praia linda, né, e tudo isso é feito para que nós cada vez estejamos mais juntos, mais próximos, estejamos mais em unidade, tá? Porque é importantíssimo que nós também, ao sairmos dessa parte aqui espiritual, dessa parte onde a palavra, que é o alimento que é o alimento que nós realmente precisamos, que é o alimento que nos fortalece. Eu costumo dizer que é aqui que nós recarregamos as nossas baterias, é aqui que nós nos alimentamos daquilo que é mais precioso para a nossa vida, que é a palavra de Deus, é aquilo que nos dá sustentabilidade para ir fora, nesse mundo aí perverso, perdido, nós termos a capacidade de driblarmos, de sairmos de situações adversas, e não são poucas, tá? Então eu quero dizer para você com isso, que nós estamos tratando todas as ofertas, e quem ainda dizima, que gosta que tem o seu compromisso com o dízimo, né, ele tem uma certeza, tem uma convicção plena de que estamos fazendo o melhor com essas ofertas que vocês estão dando. Amém? Glória a Deus. Dito isso, eu queria registrar a presença também do pastor Jackson, que hoje muito me alegra, tá? Um homem de Deus, um homem que faz parte aqui do nosso ministério, e que eu tenho um amor e um carinho todo especial por ele, pela sua família, e eu creio que isso
é geral, não só sou eu que tenho essa visão, mas eu só posso falar por mim. Tá? Estou muito feliz, pastor, com a sua presença, com a presença da sua esposa, do seu filho. Eu não vi o Benji, ele está aí? Bacana, maravilhoso, glória a Deus. Seja muito bem-vindo à sua casa, tá? Para mim, essa é a sua casa, tá? Pastor Jackson passou um período, foi explicado aqui no púlpito, na igreja do pastor Ayrton, que é uma igreja co-irmã nossa, né? E ele esteve lá prestando um help, um socorro lá, enquanto o músico da igreja lá passou por um problema lá, e graças a Jesus, ele fez um trabalho maravilhoso lá, mas está retornando para o convívio, do nosso convívio aqui. Glória a Deus, amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí, amém. Vamos entrar na ministração propriamente dita, né? Já foram apresentados todos os visitantes? Ok, graças a Deus. Nós queríamos muito, aquela musiquinha, quando nós cantamos aquela musiquinha, normalmente abraçamos... Okay. Nós abraçamos os nossos visitantes. Infelizmente, a gente, em função dessa pandemia e por segurança, ainda estamos cantando e abraçando de longe, né? E desejando que vocês sejam sempre muito, mas muito bem-vindos mesmos, e voltem sempre aqui à casa de Deus. Deixa eu dar os avisos da semana bem rapidinho, para a gente entrar na palavra de Deus, no que Deus quer falar comigo e com você hoje, tá? E eu tenho certeza que nós sairemos daqui mais cheios de Jesus, mais repletos do Espírito Santo, e isso para mim é o fundamental, amém? Primeiro eu acho que é o culto, não? De terça-feira? Culto de terça-feira? Culto de oração, isso, às 19h30, terça-feira, né? Estou me sentindo estranho, porque é a primeira vez que eu estou aqui nesse culto terça-feira, às 19h30, tá? Eu acho que é um dos cultos mais importantes da igreja, é um culto onde nós estaremos aqui orando, eu costumo dizer que quando mais nós nos aproximamos de Deus, é quando nós vamos ao solo, quando nós estamos no chão, com o joelho no chão e com a cara no pó. Essa é a hora que nós mais nos aproximamos de Deus. A oração, ela tem um poder maravilhoso, e nós tiramos aqui 20, 30 minutos para poder ministrar a palavra, e o restante todo é oração de intercessão, oração de pedidos. Trazemos uma cesta aqui, onde nós colocamos as nossas petições, colocamos os nossos pedidos, e eu digo sempre, ao longo desses 12 anos que eu estou aqui nessa igreja, eu já vi milagres que ao homem era impossível. Tá, pastor Estevão, né, que vai estar ministrando aqui, tá? Então, esse culto de terça-feira é um culto que você não pode perder, é um culto que você não deve perder, é um culto que vai te trazer, pode ter certeza, traga seus pedidos, tragam pessoas enfermas, sabe? Tragam pessoas que estão com problemas de vício, problemas de droga. Hoje esse corredor aqui, sabe, ele me chama muita atenção. Eu fico aqui durante algum tempo e fico vendo o número de pessoas, de jovens, que passam em direção aqui. Eu não sei se tem aqui, mas deve ter alguma coisa, uma bocada, alguma coisa aqui, que é um trânsito impressionante. E uma vez eu estava aqui era mais ou menos 2h30, 3h da manhã, que era no dia que eu estava com os rapazes aqui colocando essas portas de vidro, né? Era impressionante o fluxo de pessoas passando para ir buscarem droga. E é impressionante como a droga mais usada, ou mais usual hoje, é o crack. E é uma droga que ela tem um efeito muito rápido, então eles vão e voltam, sabe, numa velocidade muito grande, sabe? Eles ficam transitando aqui, e essa rua fica de madrugada, parece que, eu acho que nem durante o dia tem tanta movimentação, e a gente precisa, sabe, orar muito por essas pessoas, e a gente sabe que isso é um problema hoje de saúde pública,
sabe? E a gente está vendo os governos, a gente está vendo as autoridades impotentes. Aliás, essas autoridades, elas estão indicando às igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, as igrejas sérias, para que elas vão até lá, porque lá a palavra é ministrada, o Espírito Santo entra em favor dessas vidas e elas são libertas. Eu lembro, e eu vou contar rapidamente aqui para vocês, principalmente porque o pastor Jackson chegou aqui, me trouxe essa lembrança aqui, que numa de nossos evangelismos, ali na Lagoa do Porangabuçu, aqui pertinho, nós nos deparamos com, eu não estava, eles se depararam com uma senhora que é viciada, né, moradora de rua. Isso já era, acho que à noite, esse evangelismo, né, e numa das conversas, eu acho que o pastor estava conversando com essa senhora, perguntou para ela: poxa, por que você não sai dessa vida? Por que você não deixa essa droga? Por que você não... Ela olhou para o pastor e disse: olha, pastor, eu preferiria ter um câncer hoje a ter esse vício. Olha a dificuldade, olha o grau de dependência, o grau quão ela está presa a essa corrente, porque nós sabemos que isso é espiritual, sabe? Nós sabemos que isso é espiritual, sim, sabe? Essas pessoas correm para esse subterfúgio, para droga, para outras drogas e outros. O álcool também é uma droga lícita, mas é uma das piores drogas. A OMC considera inclusive a droga, como o alcoolismo, como sendo a pior de todas as drogas, porque ela é a porta de entrada para tudo, né? E a gente está nessa batalha, e nós temos também, e nós sabemos que dentro da nossa casa pode ter alguém, né, que está contaminado com esse mal, e é aqui, com o nosso joelho no chão, com a nossa cara no pó, sabe, orando a Deus, pedindo a Jesus, o Jesus Todo-Poderoso, que eu vou ministrar sobre ele hoje, que eles e essas pessoas vão ser libertas. Nós temos um Deus que ele não mudou, nós temos um Jesus que continua sendo o mesmo. Jesus nunca mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava antes, ele cura hoje. Ele sarava ontem, ele sara hoje. Ele libertava ontem, ele liberta hoje. Parece que nós perdemos essa percepção, parece que nós achamos que Jesus, ele desaprendeu, ou não está mais dando a atenção devida ao seu povo, à igreja. Não, muito pelo contrário. Vocês estão olhando para uma pessoa que foi viciada durante, dos 14 aos 45 anos, dependente do álcool. Eu vivia exclusivamente em função do álcool, eu não fazia absolutamente nada se o álcool não tivesse na minha vida. Eu cheguei ao ponto de tomar, já falei isso aqui inúmeras vezes, não vou enchê-los com isso, né? Eu cheguei ao ponto de estar na minha casa e de manhã cedo eu tinha que tomar um copo de cachaça, senão eu não me levantava. A neta sempre vendeu perfume, minha esposa, inclusive, está numa aprovação bacana, né, o Boticário? Show de bola. Não é propaganda não, viu? É só para poder ilustrar aqui a minha retórica aqui. Então, o que acontece? Eu estava já para olhar, eu já olhava para os perfumes dela, eu dizia: será que com açúcar entra? Né? Eu ficava nessa situação. É algo terrível, eu brinquei, mas é algo que eu não quero para a vida de ninguém. Glória a Deus que eu não tenho inimigos, mas se eu os tivesse, e eu peço a Deus que eu nunca os tenha, eu não desejaria isso para ele, sabe? Você ter dentro da sua casa alguém que tem uma dependência química é algo terrível, e é aqui, nesse culto das terças-feiras, que nós pedimos a Deus, pedimos ao Espírito Santo, e Ele tem quebrado barreiras. Ele quebrou essa barreira na minha vida, Ele quebrou essa maldição na minha vida, e hoje eu sou muito grato a Jesus por isso, e eu jamais voltarei para esse caminho, porque eu descobri o caminho que leva à verdade e à vida, que é Jesus Cristo. Hoje eu sei o que é felicidade, antes eu não sabia. Hoje eu sou um homem repleto de plena felicidade, de pleno gozo, porque conheço a Jesus, sei o Deus que eu sirvo, sei o Jesus que eu amo, e sei o que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer na minha vida, amém? E tudo isso eu
transporto para vocês. Acreditem, Jesus tem o milagre que você precisa. É só uma questão de você se abrir para Ele, se você se derramar para Ele, se você deixar Ele entrar na sua casa, deixar Ele entrar na sua vida, deixar Ele tomar rédea da situação, tomar conta. Diz para Ele: Jesus, isso está contigo agora, é você, é o Senhor quem vai tomar conta disso agora. E crê, simplesmente creia e deixa Jesus trabalhar na vida de vocês. Amém? O outro aviso, eu acho que é tem mais algum, Gabi, aí? Tem mais algum aí para me dar continuidade? Deixa eu ver aqui, o que é que nós temos mais? A oração da madrugada, né? Toda quarta-feira, outra coisa maravilhosa, né? À meia-noite nós fazemos uma corrente, né? Quem não trabalha no dia seguinte, ou quem pode, eu acho que cada um pode fazer aqui esse pequeno sacrifício, ajoelhar-se à meia-noite e em unidade todos nós fazemos uma oração, tá? Nós oramos pelo nosso país, pela nossa família e pela igreja, tá? São esses três os principais tópicos isso não impede que nós estendamos as nossas orações a pessoas que estão aflitas. Eu, quando faço, eu me debruço e eu me lembro da vida de cada um de vocês aqui e dos problemas de cada um de vocês estão passando, e eu peço a Deus que entre em favor da vida de cada um de vocês e que transforme essa maldição em bênção, porque se existe uma coisa que o nosso Jesus, o nosso Deus Ele é perito em transformar maldição em bênçãos. Amém? Glória a Deus. Mais algum anúncio aí, Gabi? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para que a gente possa... Juventude Gênesis, né? Tema, relacionamento cristão, aqui eu não estou conseguindo ler. Sábado 21, não é isso? A que horas? Às 20 horas, é isso? Ok, então às 20 horas, né? Tema, relacionamento cristão. A Gabi vai passar isso com mais clareza nas redes sociais e vocês vão estar a par. Amém? Por isso que eu peço que vocês estejam sempre conectados com as nossas redes sociais. Tem mais alguma coisa? Não? Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa o Espírito Santo de Deus agora falar com vocês, tá? Fiquem de pé. Vamos fazer uma oração. Deus está pedindo para que eu ore, tá? E que nós agora nos concentremos na palavra de Deus. Deixemos tudo lá fora, tá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, que eu seja usado hoje, Pai, para engrandecer o Teu nome, Pai. Eu sempre digo, Pai, eu não quero glória para mim. Eu quero que o Teu nome, Pai, seja engrandecido. Eu quero que o nome de Jesus Cristo, aquele que lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue, Pai, para que nós estivéssemos hoje aqui, Pai, livres, completamente livres do pecado, Pai. Protege, Pai, liberta, Pai, sara, Pai, cura, Pai, restaura, Pai, vidas aqui nesse local hoje, Pai. Fala com cada um, Pai, individualmente, coletivamente, Pai, e que o Senhor abençoe, Pai, cada um que saiu da sua casa hoje, Pai, com a expectativa, Pai, de um renovo, de uma solução, que essa solução venha hoje, Pai, por intermédio do Teu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor trabalhe, Pai, para que essas vidas sejam transformadas, que sejam modificadas, Pai, e que nós tenhamos agora, Pai, a partir de hoje, novas atitudes, novos comportamentos, Pai, tanto familiares como no trabalho, Pai, que sejamos mais pacientes, que tenhamos mais paciência, que deixemos o Senhor trabalhar, que não sejamos tão imediatistas, e que aprendamos, Pai, que o Senhor trabalha no seu tempo, não no nosso tempo, Pai, e que o nosso milagre, o meu milagre, o seu milagre, está pronto, Pai, e a qualquer momento, na hora certa, no momento certo, ele será liberado para todos que aqui estão, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus e senta, amém, igreja? Aleluia. Reginaldo, privilégio tê-lo aqui também, tá? Seja muito bem-vindo.
tá? Eu gostaria de falar em relacionar-se com o verdadeiro Cristo. Por que eu botei esse tema? Por que eu usei esse tema? Porque eu tenho visto, tá, que tem acontecido nesse meio evangélico e também aí fora, né? Nós parecemos que nós temos um Jesus para cada igreja, nós temos um Jesus para cada denominação, parece que nós temos um Jesus para cada congregação. É impressionante isso. Eu não consigo entender isso, né? Quando eu boto assim, relacionar-se com o verdadeiro Cristo, já nos traz uma seguinte pergunta ou questionamento: você conhece o caráter do Cristo ao qual você tem orado, pedido, agradecido, ajoelhado, servido todos esses anos? Você sabe ao Deus verdadeiro? Você conhece realmente esse Deus? Uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho absoluta certeza e convicção: Ele sabe fidedignamente quem é cada um de nós aqui hoje. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Ele conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, esse Deus, esse Jesus que eu ministro, que eu prego e que eu creio, Ele nos conhece. Agora, a recíproca é verdadeira? Nós conhecemos esse Jesus, nós sabemos o poder, a autoridade que lhe foi dada por Deus, nós sabemos o quão poderoso é esse Deus, e quantas transformações, e quantos milagres, e quantas bênçãos Ele pode estender para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, sabe? O que Ele pode fazer de fato na tua vida, sabe? Isso me causa muita preocupação, de nós sermos conhecidos por Deus, e às vezes nós não temos o conhecimento desse Deus que professamos. É óbvio que eu estou falando, e eu não posso generalizar, muitas pessoas têm essa percepção, têm essa maturidade para conhecer o Cristo que vocês vieram cultuar hoje, porque esse culto aqui, eu costumo dizer, não é para homens, nós não cultuamos homens. Se você vem aqui para assistir uma ministração do pastor Abelardo, do pastor Carlos ou do pastor Jackson, simplesmente por isso, simples assim, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você tem que vir aqui para cultuar, adorar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz, aquele que não se furtou de ir até o madeiro e carregar o pecado de toda a humanidade. Esse é o Cristo que eu ministro. Hoje temos Cristos para todos os gostos, situações e principalmente para toda e qualquer adequação ao nosso bel prazer. Claro que eu não estou falando, estou falando de falsos cristos, né? Criações da mente humana para adequar Jesus às suas vidas e não suas vidas ao Filho de Deus. O que acontece com muita frequência? Nós queremos que Jesus se adeque ao nosso modo de viver, e não nós nos adequemos à palavra de Deus, à sua verdade, aquilo que ele veio, tá? O que acontece muito hoje? Nós queremos que Jesus seja aquela figura que nós imaginamos, e ele tem que atender às nossas necessidades de acordo com a nossa vontade. Não é assim que funciona. É justamente o inverso. É justamente o inverso, sabe? Nós temos essa ideia ilusória e falsa, né, de que Jesus ele vai se adequar à sua vida. Não. Jesus é imutável. Como eu acabei de dizer, Jesus ele não vai mudar. Os padrões de Jesus e de Deus, quando eu digo Jesus e Deus, entendam a mesma pessoa, ele é muito alto,
é um padrão, sabe, de excelência, é um padrão altíssimo, sabe? E é nós que temos que buscar esse padrão de Jesus. Se nós vamos conseguir ou não, é outra história, tá? Mas Ele nos dá todas as ferramentas, todas as condições, para que nós cheguemos a essa maturidade espiritual e a essa condição de nos aproximar dEle, ou de chegar mesmo até onde Ele está. Nós temos homens na Bíblia, que nós podemos dar como exemplo, que tiveram essa percepção e entenderam que não era Jesus quem tinha que mudar, era eles que tinham que mudar a sua postura, a sua conduta, a sua posição. Eu ouvi de um psicólogo que a coisa mais difícil de você transformar da cabeça de um homem é uma ideia, mas você pode substituí-la, tá? Então o que acontece hoje é que os homens são muito obstinados, sabe? Os homens são muito egoístas, egocêntricos, autossuficientes, e quando eles não percebem a fragilidade que nós somos muito frágeis, sabe? Se não fosse a misericórdia, o amor de Deus por cada um que está sentadinho hoje aqui, nós já tínhamos sido fulminados. É porque Deus, com a sua maravilhosa benignidade e com a sua longanimidade, Ele tem suportado e aguentado, sabe, para que pessoas venham ser ganhas para Ele, sabe, para que Ele venha povoar, para que as pessoas venham a ser ganhadoras de almas, para que nós saqueemos o inferno e que o céu seja povoado, sabe, é isso que está acontecendo. E a gente não está atentando, sabe? Nós estamos muito preocupados, nós estamos muito, como é que eu diria, atarefados para perceber nas minúcias, na palavra de Deus, né? Quanto tempo a gente investe lendo a palavra de Deus? Quanto tempo a gente passa realmente vendo as promessas que Deus tem na Bíblia para nós? Será que nós pensamos realmente de fato na eternidade? Será que nós pensamos que a eternidade é algo real? Será que nós pensamos que esse corpo que aqui está, amanhã vai perecer, esse corpo amanhã vai sucumbir, e eu vou para a glória com Jesus? Eu vou estar na glória com Jesus Cristo, que você vai estar na glória com Jesus, que não existe essa coisa da aniquilação da alma, que morreu e acabou-se, que isso é mera ficção, que a palavra de Deus não fala sobre isso. A palavra de Deus fala que nós temos, inclusive, galardões a receber de Jesus, por tudo aquilo que nós fizermos com o nosso corpo, né? Com as obras que nós fizermos aqui na terra. Mas isso, muito embora isso, não nos garanta a salvação, tá? Então hoje nós temos essa diversidade dentro da casa de Deus. Se você, eu tive numa igreja uma outra oportunidade, onde eu fiquei pensando, poxa, esse não é o Deus que eu conheço, esse não é o Jesus que eu aprendi a amar, a respeitar, a adorar, né? Esse não é o Jesus que eu... Mas eu fiquei ali tranquilo, terminou o culto, fui-me embora e deixei lá e que Deus tenha misericórdia daquele pastor, né? Porque o que ele ministrou estava completamente em distorção, em distonia com a palavra de Deus, não existia conexão com a Bíblia. Ele apenas trouxe as ideias dele, aquilo que ele achava ser correto, ele lançou para as pessoas, e as pessoas aplaudiam e davam glória a Deus, parece que de uma forma mecânica, sem consultar as Escrituras. As pessoas não têm mais o trabalho de olhar, de perceber, de estudar a palavra de Deus, não tiram mais tempo para poder se reunir com a sua família dentro das suas casas, né? Eu estou torcendo que essa pandemia passe logo, estou orando a Deus que essa pandemia passe logo, para que nós voltemos a ter o culto nos lares, que é um programa maravilhoso que nós fazíamos aqui,
onde todas as segundas-feiras nós nos reuníamos em grupos, né, e a gente estudava a palavra de Deus, o que era ministrado aqui nos domingos, ou então livros que nós, como A Isca de Satanás, um livro maravilhoso de John Bevere, que nós lemos e aprendemos, né? Então aquilo nos edificava, aquilo nos fortalecia, tá? E eu estou orando a Deus que isso passe logo, para que a gente volte a ter todas as programações que essa igreja, né, tem, porque nós pensamos muito na vida espiritual de cada um de vocês, tá? Nós pensamos muito mais na vida espiritual de vocês, porque se vocês observarem, nós não cobramos dízimo, e nós pedimos uma oferta aqui por culto, e de uma forma onde você é livre para ofertar quanto e como você quiser. Eu sou o administrador da igreja, eu não tenho acesso a quanto você depositou, e nem me interessa. É isso entre você e Deus. A nossa preocupação é como você está hoje espiritualmente. Como você está hoje preparado para as batalhas que você vai encontrar aí fora, nesse mundo pecaminoso, nesse mundo polarizado, nesse mundo onde as pessoas pregam que Jesus é gay, que Jesus vai voltar como gay, como homossexual. Onde eu vi agora essa semana um reverendo, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu acho nem digno disso, onde a estola, né, o nome daquela peça que eles usam aqui em redor do pescoço, né, ela é um arco-íris. Cara, aquilo me deixou, me perdoem, cara, que coisa mais é cara mesmo, cara, que me perdoe. Como é que uma igreja permite que um cidadão se vá ao púlpito de uma congregação para ministrar, e olha a aberração que eu ouvi, ele fez uma analogia, olha que vocês vão ficar escandalizados, mas eu tenho que dizer isso para vocês. Ele fez uma analogia de Jesus, quando foi na ressurreição de Lázaro, quando ele foi lá, que ele até se retardou, nós sabemos toda a história, porque o judeu sabe que o cidadão só é dado como morto depois de 4 dias, e o amigo Lázaro tinha morrido, as pessoas avisaram, mas Jesus procrastinou, segurou ali, porque ele queria que realmente aquele milagre fosse um milagre inconteste, que as pessoas não duvidassem do seu milagre. Ele faz uma analogia daquele milagre de Jesus, sabe com o quê? Com Lázaro, quando ele diz, Lázaro, sai para fora. Ele disse que ali Jesus está chamando toda a comunidade gay para sair do armário. Saiam do armário. Olha que coisa mais absurda. Olha o que estão fazendo com o evangelho de Jesus Cristo. Se isso não for uma heresia, eu não sei mais o que é. Quando eu assisti aquilo, eu fiquei com tanto nojo. Aquilo me deu tanto nojo que eu desliguei a televisão. Aí eu só procurei saber o nome, e um detalhe, ainda vou dizer o nome de um livro que ele escreveu agora. Ele ainda é escritor, e está vendendo, em São Paulo, inclusive, uma editora, que eu não vou nem dar o nome também, para não dar ibope, ela pediu os direitos autorais para poder publicar essa obra, se é que a gente pode, essa obra satânica, e é assim que a gente pode chamar, né? O profeta gay. Olha o nome do título, e tem a foto dele, com a estola, com o símbolo lá da igreja, né? Onde ele prega a união homoafetiva, onde ele prega... outro detalhe importante, isso é fundamental que eu diga para vocês. Ele fala que, e interessante que os 2 debatedores que estavam fazendo, ele era a peça primordial ali, ele era o conhecedor, né? Então as 2 pessoas, os dois interlocutores lá faziam perguntas a ele, né? Ele disse que a Bíblia está completamente desatualizada, ela precisa ser imediatamente revista, corrigida e atualizada. Meu Jesus, a Bíblia é um livro
que agora eu vou usar uma palavra do nosso pastor Carlos Sena. A Bíblia não precisa de ápia, a Bíblia não precisa ela é um livro que ela se renova todo dia. Ela é um livro espiritual, é um livro onde todo dia, se você ler o mesmo versículo, ele vai ter uma mensagem diferente para você, porque é o Espírito Santo de Deus que fala contigo por intermédio. Essa palavra aqui é a boca de Deus falando comigo e com você. Glória a Deus, igreja. E a gente é obrigado a ouvir isso em canal aberto, não foi em internet, tá? Eu estou falando isso aqui em canal aberto, pesquisem, vejam, tá? Isso me deixou estarrecido, sabe? Eu digo, meu Jesus, onde é que nós estamos e onde é que nós vamos parar? E eu sei onde é que nós vamos parar. Jesus está voltando. A paciência de Jesus, o limite de Jesus, eu acho que já deu. Mas quem sou eu deixa Jesus fazer da forma dele, porque ele é quem sabe o que é melhor para mim e para você, amém? Glória a Deus. Mas são coisas que hoje a gente fica vendo, sabe? A China, sabe, os Estados Unidos hoje, sabe, é um país dividido. A maior potência do mundo hoje não sabe o que quer de fato para a sua população, né? Nós vivemos um momento muito conturbado no mundo, e esse momento conturbado reflete dentro das igrejas, dentro das casas, dentro do nosso trabalho, sabe? Porque as pessoas, elas não sabem mais, você não sabe mais nem o que é uma verdade, sabe? Se você vai para a internet, você não sabe se aquilo que foi postado, você pode reproduzir, passar para alguém, sem que você antes faça uma pesquisa, porque você não sabe se é verdade. A maioria do que se posta é fake news, né? São mentiras, né? Então a gente fica numa situação muito difícil, e a gente tem que fazer uma coisa, correr para a Bíblia, estudar a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus, colocar mais o joelho no chão, e orar, e pedir a Deus que volte logo. É isso que eu peço a Deus, que venha buscar a sua noiva, que venha buscar a sua igreja, e que nós saiamos desse momento conturbado, tá? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler João de 1 a 5. Queria mostrar para vocês quem é realmente o Cristo verdadeiro, o Cristo que nós servimos. Esse é o Jesus que eu sirvo. João 1, de 1 a 5, tá? Olha o que a palavra diz a respeito de Jesus. Jesus, o verdadeiro. Não esse Jesus fajuta, esse Jesus que ministram por aí. Eu falo de um Jesus poderoso, um Jesus amoroso, um Jesus que tem o domínio sobre todas as coisas. Olhe esse versículo e entenda, por favor. No princípio, abram suas Bíblias, senão o Data Show aqui pode lhes ajudar. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, Jesus, nada do que existe teria sido feito. Você entende isso? Vou repetir aqui, Vou repetir. Todas as coisas foram feitas através dele, verso 3. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Está falando do momento atual também, e do que vai vir. Esse é o Jesus que a gente serve, é o dono de tudo, é o Senhor de tudo, é o Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. João é um livro onde João se detém, diferentemente dos 3 primeiros evangelhos, a falar da messianidade, de que Jesus é Deus. É um livro mais espiritual, tá? 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz
resplandece nas trevas, mas as trevas não o vencerão. Nós não devemos nos preocupar, muito embora eu tenha trazido para vocês aqui uma narrativa meio que sombria, mas nós temos que ficar alegres e contentes, porque sabemos que no final das contas, Jesus vencerá, porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, amém? Glória a Deus. Quem crê nisso dá um glória a Deus. Eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus que tem intimidade comigo, que quer ter intimidade comigo e quer ter intimidade com você. Nós servimos a um Deus, que Ele é um Deus que quer ter um relacionamento comigo, contigo e com tua casa. E se você deixar esse Jesus entrar na tua vida, Ele muda qualquer situação, qualquer circunstância, e Ele transforma tudo que é mal, tudo que é maldição, tudo que o inimigo tem levado para a tua casa, Ele joga fora, Ele tira, Ele saca, Ele coloca para você numa nova perspectiva, numa nova vida. Você vai andar em novidade de vida, porque Jesus, Ele é vivo. Esse Deus vive, e Ele está aqui hoje querendo falar com cada um de nós, amém, igreja? Glória a Deus. Por mais que as pessoas digam que Jesus não era Deus, por mais que as pessoas digam para você que a solução está no dinheiro, está na medicina, está não, meu irmão, a solução está em Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Essa é a solução de todo e qualquer problema para qualquer um de nós, e eu sei que nós passamos por ele, sabe? Eu também não estou isento disso. Nós pastores não somos isentos de problemas. Eu tenho uma guerra espiritual quase que diária no meu trabalho, tá? Mas eu tenho notado que eu tenho, sabe, com a minha oração, as coisas têm mudado, as coisas estão mudando. Agora estão mudando dentro da vontade de Deus, não dentro da minha vontade, porque a minha vontade não é boa. A vontade de Deus sim, é boa, perfeita e agradável. A minha vontade não é perfeita. Então a gente tem que deixar que aquele que é perfeito faça a obra nas nossas vidas, amém? Deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quer fazer, e você vai ver que é melhor até do que você pensava. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, pede uma coisa, ora por uma coisa, e Deus traz algo muito maior para mim e para você. É assim que Deus trabalha. Agora, temos que ter obediência, temos que ter compromisso, temos que ter responsabilidade, honestidade com o Evangelho, temos que ler a palavra de Deus, temos que conhecer a esse Jesus que servimos, porque não adianta eu sentar aqui numa cadeira, né, dizer que amo a Jesus e não sei que Jesus é esse. Eu não sei o que Ele fez, de onde Ele veio, para onde Ele vai, não tenho a menor ideia. Eu tenho que ter conhecimento pleno desse Jesus. Eu sabendo quem é Jesus, eu dobro o meu joelho, eu boto minha cara no chão, não tem para onde correr, meu amado. Não tem para onde correr. Ele nos constrange, o amor dele, a misericórdia dele, o seu poder. Tudo isso é maravilhoso. E está separado, sabe para quem, meus amados? Para a sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos escolhidos. Não fomos nós quem escolheu a Jesus, foi Jesus quem escolheu a nós. Esse é que é o grande detalhe. E a gente parece que não tem essa percepção, sabe? E a gente não está acostumado, e não, parece que nós somos como meninos mimados, sabe? Que queremos o brinquedo, e se o brinquedo não nos for dado, eu quebra tudo, se rebela. Não, nós temos que ter paciência, esperar no Senhor, esperar em Cristo, porque Ele está preparando o melhor para mim, para você, disso eu não tenho a menor dúvida. Dá um glória a Deus, igreja. Ele não te trouxe aqui hoje à toa.
Ele não te trouxe aqui hoje para que você meramente ficasse sentadinho aí ou cumprisse um compromisso social, não. Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele quer ter um relacionamento contigo, porque Ele tem algo para te entregar, Ele tem algo para mudar na tua vida, tem algo na tua vida, na tua casa, que precisa ser modificado, que precisa ser transformado, e só vai ser transformado por Ele. E toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele, não são a homens, não são a pastores. Nós temos a nossa missão, e temos a nossa responsabilidade como pastores, como ministros da palavra de Deus, mas a honra e a glória é de Deus, sabe? E é isso que nós temos a entender, tá? Vamos aqui para Romanos. Vamos ler Romanos 14, 9, por favor. Coloca aí, por favor. Olha que versículo maravilhoso. Porquanto foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor, tanto dos vivos e dos mortos. Ele é seu Senhor, Ele é meu Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia. Parece que pelo fato de nós não vermos Cristo, né, fisicamente, nos traz a necessidade de experimentos místicos. Isso também está acontecendo muito dentro das igrejas, sabe? Quando eu falo que a gente tem que servir a um Jesus verdadeiro, a um Jesus que nós devemos conhecer, sabe? Eu fico vendo movimentos onde as pessoas têm colocado objetos, têm dedicado a sua adoração, não a Jesus, mas a pastores, dedicado sua adoração a misticismo, como lenços ungidos, como copos de água, como travesseiros do sono, onde você leva óleo para a sua casa e vai ungir a sua casa, e demônios vão ser expelidos da sua casa. Vamos acabar com isso, vamos acabar com essas bobagens, com essas meninices. A palavra de Deus não fala nada sobre isso, sabe? Venha para cá, vamos fazer uma corrente de 7 semanas. Cara, estão querendo que você fique lá preso para poder tirarem o teu dinheiro, tirar o teu dízimo, a tua oferta. É isso que essas igrejas estão fazendo. E ainda o pior de tudo, estão desfocando, estão tirando o foco da cruz de Cristo e colocando em objetos que não vão resolver nada na tua vida, que nada vai alterar a tua casa, a tua fé, ou a mudança que você tanto espera na tua casa, de um parente, de um cônjuge, ou de alguém que você quer que mude, sabe? O que vai mudar de fato a tua situação é Jesus Cristo, é a fé, sabe? Única e exclusivamente nele. Porque Ele morreu e Ele ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Quem está vivo aqui dá um glória a Deus. Ele é teu Senhor. Se Ele é teu Senhor, você tem que se dirigir a Ele, dobra teu joelho e pede a Ele, suplica a Ele, fala com Ele na madrugada, durante o dia, quando estiver no trânsito, e você vai ver se Ele não te responde. Eu duvido Ele não te responder. Agora te alinha com Ele, anda nos seus estatutos, anda nos seus mandamentos, cumpre aquilo que Ele pede. E eu costumo dizer que não é difícil. Quando eu fui me converter, ou quando tentaram me fazer converter, né, eu achava como é que eu vou entrar numa igreja de crente, como é que eu vou ficar ali, sabe, não pode isso, não pode aquilo, crente não pode nada. Meu amigo, nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Eu posso tudo, eu tenho tudo. Eu tenho Deus, o dono do ouro e da prata. Eu tenho o Rei da glória, que vela por mim. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso que me ama,
que transformou a minha vida, que transformou a minha casa. E eu vi transformações aqui dentro dessa igreja, ao longo desses anos, que você lá fora, se você contar, pessoas ainda hoje não acreditam. Eu vi drogado ser liberto de droga, eu vi casais que estavam à beira do caos, retomarem os seus casamentos e vivem hoje muito felizes, graças a Deus. Eu vi câncer ser curado, sabe? Eu vi pessoas com diagnósticos aqui não, lá naquela igreja, onde chegava com o laudo, onde o médico dizia, olha, pode comprar o caixão. E nós oramos, nós intercedemos por essa pessoa, e Jesus entrou em favor daquela vida, e esse caba está em Manaus hoje, contando a história, com um fígado e um rins, emprestado de um defunto, que foi dado aqui, num milagre aqui, nesse hospital das clínicas. Eu estou falando a verdade. Aqui é o hospital, esse hospital das clínicas é uma referência no Brasil todo. Me parece que ele é o único hospital no Brasil que ele consegue transplantar órgãos de pessoas mortas e colocar em pessoas vivas. Paulo, um homem de Deus, um homem que chegou aqui morto, a sua esposa, Thelma, ela passava horas e horas e horas ajoelhada, orando, pedindo por esse homem. Se você ouviu o testemunho desse homem, você diz, eu quero esse Deus para mim, eu quero esse Deus na minha vida. Mas eu quero esse Deus na minha vida, não porque Ele me deu um rins novo, não porque Ele me deu um fígado novo, eu quero porque Ele é Deus, porque Ele é o meu Senhor e meu Salvador. É aí que eu vou entrar. E nós temos uma promessa maior, a promessa da salvação. Amém? Glória a Deus. A salvação é para ser o nosso maior foco, é o nosso maior objetivo, porque foi para isso que Jesus Cristo foi para a cruz, foi para isso que Ele derramou o sangue dele lá no madeiro, para que eu e você tivéssemos acesso novamente a Deus, porque para Deus nós já estávamos condenados ao inferno, nós estávamos condenados já a descer para o lago de fogo e enxofre, mas Jesus foi lá e disse, não, eu vou morrer por essa gente, eu vou morrer por essa gente que não vale nada. Você sabe quem é essa gente que não valia nada? Nós que estamos aqui, sabe? E você sabe por que hoje nós temos alguma valia? Você sabe por que nós valemos alguma coisa hoje? Porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de cada um de vocês, porque o Espírito Santo está contigo, porque o Espírito Santo te conduz, porque o Espírito Santo te leva a fazer a coisa certa, porque você foi transformado, você foi mudado, você foi restaurado, porque eu fui transformado. Amém? Glória a Deus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, esse é o trabalho de Deus, é transformar vidas. E quando a gente é transformado, a coisa que mais nos alegra é quando nós conseguimos trazer pessoas para dentro da casa de Deus e conseguir passar para ela essa informação, passar para ela essa perspectiva de que há uma esperança, porque não existe nada pior do que um ser humano sem esperança. Não existe nada pior do que você conversar com uma pessoa e ela dizer, eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais para onde ir, e você dizer para ela, tem sim. Ainda existe uma chance para você, ainda existe uma chance para a sua casa, ainda existe uma chance para o seu familiar. Jesus Cristo, Ele pode, Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele transforma, Ele transborda, Ele derrama bênçãos. Eu digo sempre isso aqui, eu não vou deixar de dizer nunca. Eu vejo milagres aqui olhando para mim. Vidas que foram transformadas, vidas que não valiam nada como a minha, sabe? Quem me conheceu há 12 anos atrás, para trás, dizia, esse aí, eu era aquele cara que as pessoas, quando eu via numa calçada, as pessoas passavam para outra, porque não queriam contato comigo, sabe? E eu não as culpo, mas Jesus entrou verdadeiramente no meu coração, Jesus entrou verdadeiramente na minha vida, sabe? Quando eu falo de Jesus, eu falo com sinceridade, eu falo com honestidade, eu falo para as pessoas daquilo que eu realmente, a transformação que eu realmente passei. E você sabe o que foi que eu fiz para isso acontecer? Só permiti Jesus trabalhar na minha vida. Eu só disse sim para Jesus. Senhor, toma conta, me faz um vaso novo, quebra esse.
Eu já estava quebrado mesmo. O que é que eu tinha a perder? O que é que eu tinha a perder? O que é que você que está na rede social, desculpa não ter dado nenhuma boa noite para você, que está nos acompanhando aí nas redes sociais, né? Você que está aí nos Estados Unidos, você que está aí na Inglaterra, na França, na Espanha, nos acompanhando, que Deus abençoe sua vida também, ainda há uma chance para você, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para... Quando eu estava falando sobre pessoas que tiram o foco de Jesus e botam em outros objetos, me veio à memória Tomé, sabe? A palavra de Deus diz que felizes são os que não veem e creem, amém? Tomé, mesmo ouvindo dos discípulos que o Cristo ressuscitara, não creu, pois 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos e ali estava Tomé, quando Jesus novamente lhes apareceu. Bota aí João 20, 27 e 29, por favor. É muito interessante essa narrativa aqui, sabe? Muito interessante. Quem achou aí, dá um glória a Deus, amém? Noelma? Glória a Deus. Então, dirigiu-se a Tomé, dizendo, Jesus, né? Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora, não seja um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Dá um glória a Deus, igreja, que coisa maravilhosa. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me vistes, acreditaste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Quem não viu Jesus aqui, crê, dá um glória a Deus. Você sabe por quê? Porque você sente a presença de Deus, você sente o Espírito Santo dele dentro da tua vida, você sabe que ele está presente aqui. Eu tenho convicção plena, certeza absoluta, que Jesus está hoje aqui nesse local. E ele está aqui não para fazer outra coisa, mas para abençoar a minha vida e a tua vida. Glória a Deus, amém. Hoje é o dia de ele fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Te prepara, meu irmão, você não vai sair daqui hoje sem o teu milagre. Você não vai sair daqui hoje da mesma forma como você entrou. Isso eu te garanto, pode ter certeza. Independente, não foi o pastor que ministrou, não, é porque Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Jesus, a vontade de Deus é te abençoar. A vontade de Deus é fazer com que você seja feliz, seja uma pessoa que mostre para o mundo que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. E Ele quer fazer o melhor na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui um pouco mais para frente. Como é que eu estou de tempo aí? Já está um pouco adiantado. Vamos lá. Olha o que diz aqui em Mateus, Mateus 24, 4, 5. Coloca aí, por favor. Eu vou adiantar um pouquinho para a gente chegar até o final dessa ministração. Jesus respondeu: por que eu falei que nós tínhamos que ter um relacionamento com o verdadeiro Cristo? Olha o que o próprio Jesus Cristo fala, tá? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4, 5. Não? Deixa eu olhar se eu peguei esse versículo errado. Tá sim. É 24, 4, 5. É, exatamente. Não, é 24, 4 e 5, tá? Esse 45 deve ser algum candidato que ela está pensando em votar, deve ser alguma coisa por aí, mas tudo bem, eu perdoo, não tem problema não. Eu já cometi muitos erros também aqui nessa, tá?
estamos verdadeiramente seguindo ao Messias Jesus? Estamos de fato servindo aquele que disse e mostrou ser o caminho, a verdade e a vida, lá de João 14,6? Parece muito simples meu questionamento, e fazê-lo numa igreja onde o nome de Jesus é exaltado, parece algo que confronta a nossa fé, mas esse é exatamente o ponto onde preciso abordar o meu e o seu compromisso com as verdadeiras práticas que devem nortear-nos como autênticos servos do Cordeiro de Deus. Paulo é um exemplo maravilhoso disso. Paulo, na sua carta aos Gálatas, nos traz algumas indagações que são muito pertinentes. Vamos aqui para Gálatas 1, 6 a 8. Amém? Abra suas Bíblias aí em Gálatas, verso 1, 6 a 8. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou para a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que não, na realidade, a graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é algumas pessoas os estão perturbando, e como tem gente perturbando a nossa vida, tá? Querendo perverter o evangelho de Cristo. Você lembra quando eu falei no começo dessa ministração sobre o reverendo lá, Júnior, vê se evita esse nome reverendo, tá? Comigo, brincadeira com o Júnior aí, tá? Perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que sejam amaldiçoados. É impressionante como tem gente aí pervertendo, distorcendo e pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. É impressionante. Por isso que eu aconselho vocês, procurem igrejas sérias, procurem igrejas que pregam a verdade de Cristo, a verdade do evangelho, de homens que deram as suas vidas, de homens que se sacrificaram, para que nós hoje estivéssemos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Paulo defende sua convocação apostólica, especialmente contra os judaizantes, né? Eu ia até falar sobre os judaizantes, mas eu nem vou fazer por causa do tempo, tá? Que questionavam o seu chamado ministerial, devido ao fato de que ele não pertencera ao primeiro grupo de apóstolos que caminhou com Jesus pelas terras da Palestina. Por isso fazia questão de apresentar suas credenciais, chamado por Cristo por ser um embaixador em missões evangélicas. Paulo é um exemplo maravilhoso de conversão e de transformação, sabe? 1 Coríntios 1:1, coloca aí por favor. Tá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, né? Foi o próprio Cristo quem chamou Paulo para ser apóstolo. Filipenses 3, de 4 a 14. Esse eu vou ler com um pouco mais de rapidez, mas eu quero fazer um comentário muito interessante sobre isso aqui. Queria que vocês estivessem bastante atentos, tá? Já está na tela? Filipenses 3, 4, maravilha, tá? Ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Isso é Paulo falando, tá? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho,
reputei-o por perca por Cristo. E, na verdade, tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, tá? Para que possa ganhar a Cristo, e seja chamado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, não que eu já o tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, vejam aqui agora uma coisa maravilhosa. Olhe o currículo desse homem, Paulo. Paulo aqui estava fazendo uma defesa junto aos judaizantes, né, da sua condição, de quem ele era de verdade, perante a lei. Olha o currículo desse homem. A fé pré-cristã de Paulo estava depositada em sua linhagem permanente, puramente judaica, e no seu zelo quanto à obediência da lei e das suas normas e detalhamento farisaicos. A expressão literal hebreus de hebreus quer dizer um filho de judeu, nascido de pais judeus. Paulo enfatiza que não era prosélito, ou seja, gentil que se convertera ao judaísmo, mas nascido de judeu, circuncidado, ou seja, Paulo cumpria todos os pré-requisitos de um judeu, circuncidado ainda bebê, na mais tradicional das tribos judaicas, Benjamim, em cujas fronteiras ficava a cidade santa, Jerusalém. Portanto, era um verdadeiro e digno hebreu, de sangue, no idioma, na cultura, no estilo de vida, perante as exigências da religião judaica. Paulo era irrepreensível. Entretanto, diante do Espírito de Cristo, em seu coração, ele se reconheceu pecador. Eu queria que vocês fizessem uma observação. O currículo desse homem é impecável. Um currículo impecável, tá? Mas a verdade é uma só. Paulo, com todas essas credenciais, Paulo, com todas essas prerrogativas, com tudo isso que ele acabaram de dizer e que é verdadeiro, Paulo estava indo para o inferno. Paulo estava indo para o inferno. Olha o que eu vou dizer aqui na frente aqui para vocês. Romanos 3:20. Bem rapidinho, por favor. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, Jesus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O encontro de Cristo, o verdadeiro, com Paulo, na estrada de Damasco, transformara seu conjunto de valores, e eu queria que vocês atentassem muito para isso, tá? Que isso sirva de lição para nós, igreja, hoje. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, autor de pelo menos 50% a 55% do Novo Testamento, um homem que conhecia como poucos a palavra de Deus, um homem que, de perseguidor da igreja, transformou-se de um pregador, um homem que deu a sua vida. Paulo tem momentos maravilhosos. Uma coisa que me chama muita atenção, que Paulo, nas cadeias, onde ele escreveu muito de suas cartas, mas muitas de suas cartas mesmo,
Paulo não orava por ser solto, Paulo orava para que a fé das igrejas que ele abria, das congregações que ele ministrava, das pessoas que ele levantava, presbíteros, que ele levantava como homens de Deus e ensinava. Paulo orava para que aquelas pessoas, elas crescessem em graça e conhecimento, crescessem na fé. Paulo nunca teve essa ambição de trazer para ele a glória e a honra que era de Jesus Cristo. Este Jesus aqui, do encontro com ele, lá no caminho de Damasco. Olha que história bacana aqui. O encontro de Cristo, o verdadeiro, com Paulo na estrada de Damasco, transformou o conjunto de valores, sua vida e de si mesmo e do mundo, né? O autossuficiente, arrogante e egocêntrico Saulo foi convertido num servo humilde, amoroso e cristocêntrico. Eu amo essa palavra, cristocentrismo, porque é Jesus no centro. É Jesus no centro das nossas vidas, é Jesus no centro da vida de homens como Paulo, que a Bíblia diz que ganhou todo um continente, a Ásia, para Jesus. E o que é que nós fazemos para Jesus? O que é que nós temos feito para Jesus? Aí nós queremos receber, fazemos muito pouco, ou quase nada, às vezes somos apenas meros frequentadores, às vezes deixamos o que é eterno, trocamos o que é eterno por o que é passageiro, por o que é efêmero, né? E queremos que Jesus nos abençoe. E ainda dizemos que Deus não cuida de nós, não cuida de mim, Deus não olha para mim, Deus não olha para minha casa, Deus não olha para minha causa, Deus não olha para minha doença, eu estou doente, eu estou passando por dificuldades e Deus não opera um milagre na minha vida. Meu irmão, o que é que tu tem feito para Jesus? O que é que tu tem feito para a obra dele? Qual é a tua disponibilidade para Jesus? Eu não estou aqui querendo trocar trombetas para mim. Eu trabalho, é muito estafante o meu trabalho, mas dou glória a Deus por isso. É de lá que eu tiro o meu sustento. Foi Deus que me colocou lá, tá? E isso deve ter um propósito, tá? Mas eu não consigo ver uma programação aqui nessa igreja evangélica Gênesis onde eu não arranje tempo, eu arranjo um momento, ou eu rompo a minha agenda, eu quebro minha agenda se preciso for, mas eu vou estar aqui na casa de Deus para fazer a obra, não importa se aqui ministrando, se lá fora varrendo, capinando, ali atrás, tentando com os meninos aqui fazer sabe, nós temos que ter essa disponibilidade para com a casa de Deus, sabe, isso também é obra. Sabe, a palavra de Deus diz que a seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. Nós precisamos de gente envolvidas na obra de Jesus. Nós precisamos de nos envolver mais com a casa de Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais Deus nos envolve conosco. Deus é um bom pagador, meus amados. Às vezes reclamamos e não observamos o que é que nós temos feito para com Jesus, o que é que nós temos feito para a obra de Jesus, sabe, eu fico pensando, as pessoas querem muito de Deus e dão muito pouco para Jesus. Eu costumo dizer que é como se fosse uma via de mão simples. Não, tem que ser uma via de mão dupla, é Deus me abençoando, e eu cada vez mais trabalhando para a sua obra, é Deus me abençoando, eu oro que daqui a 3 anos, está faltando 3 anos para me aposentar, eu estou orando a Deus que isso passe logo, porque eu quero dedicar todo o meu tempo, todo o meu dia, à leitura, ao aprendizado, eu tenho muito que aprender ainda sobre Jesus, eu tenho que ler muito sobre Jesus, mas uma coisa eu tenho, a vontade de servir a Ele, é imensa, é gigante. Eu não meço esforços para estar na casa de Deus, eu não meço esforços para um evangelismo, eu não meço esforços para um sopão, eu não meço esforços, porque
tudo isso que eu estou fazendo é muito pouco do que Ele já fez na minha vida, da transformação, do que Ele já me deu, do que eu tenho hoje, sabe? Eu cheguei no fundo do poço, meus irmãos. Meu pai chegou a dizer, meu pai, que eu amo de paixão, que já partiu, sabe? Deus me deu até essa condição de conversar com ele, de pedir perdão a ele por tudo, sabe? Eu sou muito grato a Deus por isso. Meu pai chegou a dizer: esse homem não tem jeito. Chegou a dizer para minha esposa: abandona esse homem, larga esse homem, vai, eu alugo uma casa para ti, eu boto meus netos dentro e tu vai viver a tua vida, larga esse estorvo, larga ele só está comigo porque é filho. Meu pai chegou um dia a dizer que tinha nojo de mim, e eu nunca deixei de ser obediente ao meu pai e de respeitar meu pai. Você sabe por quê? Porque ele tinha razão. Eu não valia nada. Ora, se hoje eu tenho Jesus, eu ainda tenho as minhas mazelas, eu ainda tenho as minhas coisas a serem corrigidas, imagine antes de conhecer Jesus, sabe? E Paulo é um exemplo muito clássico disso, sem nenhuma alusão, sem nenhuma comparação com esse homem maravilhoso. 2 Timóteo 2,15, bem rapidinho para a gente encerrar, tá? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo não estava revelando qualquer dúvida sobre a sua fé. É importante que eu diga isso para vocês: na ressurreição ou na vida eterna com Cristo, após a morte do corpo, mas sim reforçando a sua intensa dedicação e expectativa, dedicação à obra, dedicação a Deus, expectativa de que vidas seriam transformadas, de que aquela legião que ele conseguira ganhar para Jesus, ela cresceria em graça, e que o Evangelho seria multiplicado. E está aqui o exemplo. Nós somos hoje exemplo do trabalho ministerial de Paulo. Nós somos frutos do exemplo ministerial de Paulo. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, ofertar na casa de Deus é maravilhoso, é obra. Socorro aos necessitados é obra, é maravilhoso. Ministrar a palavra a toda criatura é obra. Dizimar é obra. Frequentar a igreja periodicamente é bacana. Está no bojo das obras. Fazer o bem, fugir da aparência do mal é bênção para a sua vida, mas a garantia da salvação só em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus por isso. Bota aí para encerrar Efésios 2, 8 e 9, e aí nós encerramos aqui, e eu não prorrogo mais essa minha ministração. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Entendam, meus amados. Nada que fizermos, nenhuma obra que nós fizermos, mas isso não é motivo para que nós negligenciamos a obra de Deus, porque nós seremos recompensados por isso. Deus nos recompensará por isso, ainda aqui na terra, tá? Nos recompensará depois e ainda aqui na terra, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Glória a Deus. Se existe salvação, se existe um projeto onde nós estamos, que nós fomos enxertados, um projeto maravilhoso que Deus criou, foi que somente pelo sangue de Jesus, somente pelo derramamento de sangue da cruz do Calvário de Cristo, é que nós poderemos ser salvos, libertos. Amém? Glória a Deus. Eu oro a Deus e peço que o meu Deus, o meu Jesus, o Jesus que eu sirvo, quando eu digo meu, não é uma propriedade exclusiva minha não, é uma força de expressão.
é o seu Deus também, é o seu Jesus também. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele enriqueça a sua fé, que Ele lhe traga mais sede, sabe, de conhecimento da palavra, que Ele traga mais sede de você trabalhar para a obra de Deus, que Ele faça com que você tenha mais vontade de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Jesus Cristo que só nos quer o bem. E muitas vezes nós viramos as costas para esse Deus. E na hora da necessidade, na hora que o parafuso acocha, na hora que o bicho pega, nós corremos para Ele. Mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele ainda nos atende. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Deixa eu só dar um aviso aqui para vocês. Antes do término do culto, aliás, após o término do culto, perdão, nós estamos com um bazar aqui, tá? Nós temos roupas aqui, temos vários objetos, nós temos até um garoto propaganda, inclusive o Magazine Luiza está querendo contratá-lo, acho que é o Daniel. Daniel, quanto foi o contrato que eles te ofereceram aí? Foi muito bem, a gente racha, né? Dá para a gente fazer beleza.